gosta, como Brasil, como Estado, de consertar uma pontinha aqui, sendo que o problema é estrutural e às vezes estruturante. Um exemplo é, também, olha como é que é feita a escolha dos ministros do STF, é feita assim, assim, assado. O problema não é esse, o problema é mais atrás, o problema é como a gente coloca o cara lá. Todo mundo sabe que a sabatina é de mentirinha, todo mundo sabe que o notório saber jurídico é mais importante ser meu amigo do que ter um notório saber e por aí vai. Então os problemas eles vêm antes do... o cara ele fica lá até 75 anos e aí não pode. Não, o problema é antes disso daí. Nesse sentido, como é que você que manja de economia, qual que é o problema estrutural do Brasil do ponto de vista de arrecadação, cara? Do meu ponto de vista, que não sou economista, nada disso. A gente tá pegando dinheiro do lugar errado. Eu acho muito cruel o imposto sobre o consumo, sabe? E aí a gente vai ter que ir arrumandinho as coisas, porque a gente tem a mania de não resolver o problema estrutural, porque a gente não quer fazer o sacrifício que precisa ser feito pra coisa daqui a 10 anos tá legal. Até porque não dá voto, lá. Então, imaginando o Brasil ideal do ponto de vista, que tem alguma mudança estrutural que tu faria do ponto de vista de arrecadação, já que é essa posição que tu tá? Eu vou te mandar, o teu conhecimento, 2 relatórios que eu recebi, um do FMI e um da OCDE, sobre a maior reforma tributária já feita no Brasil, que nós fizemos. Nós concluímos. Uma reforma que levou 3 anos para ser feita, porque dependia de uma emenda constitucional e 2 leis complementares. Ela está chancelada, ela está pronta e entra em vigor a partir de 1º de janeiro, porque tem um sistema de informática digital, vai ser toda digitalizada, é 150 vezes maior que o PIX, o sistema tributário brasileiro, 150 vezes maior que o PIX. E é dentro do SERPRO, com toda a segurança, um data center fechado e tal. Por que o que você fala é importante? O nosso sistema tributário é absurdo, é caótico, totalmente caótico. Você não tem transparência de quanto você está pagando imposto quando você compra o que for, esse copo, essa água, você não sabe quanto você está pagando imposto. O novo sistema tributário, que entra em vigor o ano que vem, ele dá transparência total. E é uma única legislação para estados, municípios e União. A mesma jurisprudência, o mesmo entendimento, a mesma base de cálculo, tudo igual. É uma revolução que o Brasil vai viver. E nós vamos tomar um susto com o seguinte: nós pagamos muito mais imposto sobre consumo do que impostos de renda, por exemplo. Sim. Quando no mundo desenvolvido, verdade. Até porque é justo, você paga menos imposto sobre consumo e mais imposto sobre a renda, sobre patrimônio, em alguns casos e tal. Né? Tem lugares que até exorbitam as alíquotas. E são heranças, né? Herança e tal, que no Brasil é uma das mais baixas do mundo. Mas para a sociedade conseguir fazer isso, ela precisa saber o que está acontecendo. Sim. E ela vai saber. Ela vai saber o que está acontecendo. Foi a maior reforma tributária já feita. A outra coisa que nós... Então o teu objetivo, pelo que eu tô entendendo aqui com outras palavras, é quando rolar, eu vou comprar essa água, eu vou olhar a parada e vou ficar puto e vou querer que tenha... Não, eu vou falar... Não, uma reforma. Não, você vai falar o seguinte, pô. O que precisa fazer para eu pagar menos imposto sobre essa água, né? Para cobrar de quem pode pagar sobre a renda. Porque também o imposto de renda no Brasil é uma loucura, porque até isso recai sobre o trabalhador, né? Recai sobre a base da pirâmide. É a primeira vez que a gente isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Muita gente prometeu, mas só nós cumprimos. Muita gente prometeu. Bolsonaro prometeu. Mas nós chegamos nos 5 mil de isenção do imposto de renda. Até 7.350, o cara vai pagar um pouquinho menos, está pagando um pouquinho menos do que pagava antes da aprovação da lei. Isso já está em vigor. Você pegar o seu olerite de janeiro, trabalhador seletista, você vai ver que o desconto do imposto de renda diminuiu. Se você ganha até R$7.350. Até 5 mil você não paga, você já não está pagando. Até 7.350 você está pagando um pouco menos do que pagaria. É a primeira vez que se faz isso. E nós fizemos isso cobrando do andar de cima, que não pagava.
Você acredita que tinha gente que ganhava 1, 2, 5, 10 milhões de reais e pagava uma alíquota de imposto de renda efetiva de 2,5%? Nós fixamos uma alíquota mínima de 10% para essa turma que ganha mais de 1 milhão. Para eles compensarem o que eu vou deixar de arrecadar da base da pirâmide. E cobre? Cobre. Só para você ter uma ideia, Igor, de quando o presidente Lula assumiu para cá, nós isentamos de imposto de renda 20 milhões de brasileiros. E reduzimos o imposto de renda de mais 5. Isso ao longo desse último mandato. Ao longo dos 4 anos. A próxima coisa que eu te pergunto por que esse do imposto de renda dos caras só no ano eleitoral? Não foi no ano eleitoral. Foi o cronograma. Era o seguinte, depois de aprovar o imposto sobre consumo, que é o mais difícil, porque exigiu uma emenda constitucional e 2 leis complementares. E combinar com todo mundo. Combinar com todo mundo. Era muito mais trabalhoso e muito mais importante. Você acabou de falar que o político só pensa em voto. Nós fizemos um trabalho que não dá voto. Durante 3 anos, nós fizemos um trabalho que não dá voto. Eu podia ter feito isso no primeiro ano de governo, estaria, de repente, melhor do que eu estou hoje em termos de aprovação de governo. Não podia, não, que tu tentou. Os caras não deixaram. Não, mas é um trabalho de convencimento. Claro você pensa que é fácil. Claro que é. Não é. Eu tenho certeza que não é fácil. Você ir fácil. mandando pro Congresso as coisas, o cara vai aprovando porque você... Tem gente lá, a sensação que eu tenho é que tem gente lá que chegou do Haddad, não quero. E o contrário também. Né? É verdade. E o contrário também. Mas eu quero te dizer que o Congresso, a pauta econômica, ela foi toda votada pelo Congresso. Do jeito que nós queríamos, não, por isso que existe Congresso. Senão você fecha o Congresso e faz do teu jeito. Se você quer viver numa democracia, você vai entender que o Congresso tem as opiniões dele. Mas assim, houve algum desrespeito? Zero. Nós tivemos em 3 anos e 2 meses 2 incidentes com o Congresso. Um que era a desoneração da folha, que o Guedes e o Bolsonaro tentaram e não conseguiram. Eu também não consegui, só que eu fui para o Supremo Tribunal Federal. Falou, não tem dinheiro para isso aqui, para dar esse benefício mais. E o Supremo reconheceu que nós tínhamos razão. E o outro caso, que quando a gente ia taxar os bancos, lá no negócio do IOF, também a turma foi para o Supremo também e ganhei no Supremo. Mas foram as 2 únicas situações em que eu precisei recorrer à justiça. Em todas as outras... Tu ia taxar nós. Não, o IOF, cara, quem paga sou eu, porra. O de pessoa física, quem subiu foi o Bolsonaro. Eu não subi de pessoa física. Não. Mas eu também tenho uma empresa, vou me fuder igual, pô. Não, cara, mas veja bem, eu tenho... É que eu sou meio burro, tá? Me ajuda aí. Não, algum IOF de pessoa jurídica subiu. Algum IOF de pessoa jurídica subiu. Agora, eu tenho que criar as condições fiscais para baixar essa taxa de juro. O grande problema do crédito no Brasil não é a cunha fiscal, é a taxa de juro. Pô, por que vocês não cortam a porra das Da emendas? Selic. Não, das emendas, para de gastar dinheiro. Por que não para de gastar dinheiro, em vez de querer pegar mais dinheiro? Bom, primeiro que nós estamos... A arrecadação líquida federal, hoje, a arrecadação líquida federal é o seguinte, eu arrecado, mas tem uma série tem receitas que não são minhas. Eu arrecado, mas eu tenho que transferir para estados e municípios. Boa parte, né? Muita coisa. Não sei se é mais da metade, mas acho que não, parte. mas é uma grande coisa. Agora, o que fica é a Receita Federal líquida. Essa Receita Federal líquida, hoje, é menor do que em 2011, do que em 2012, do que em 2013, como proporção do PIB. E naquela época, nós não tínhamos uma série de despesas que nós temos hoje. Uma série de despesas que cresceram de lá para cá, não tem fonte de financiamento. Então, nós encontramos uma situação em que o déficit previsto para o primeiro ano do governo Lula, na lei orçamentária encaminhada pelo Bolsonaro, se juntar a lei que ele encaminhou, mais o que faltou no orçamento, para pagar Bolsa Família. Você lembra que às vezes as pessoas são uma tecnicalidade. O Bolsonaro ficou com medo de perder a eleição. Ele falou, cara, vou perder a eleição. Aí ele aprovou uma emenda constitucional, porque você não podia dar benefício no ano eleitoral. Tem uma lei eleitoral. Ele criou uma emenda constitucional, criando um estado de emergência, para aumentar o Bolsa Família a partir de 1º de agosto do ano eleitoral. Faltando 2 meses para a eleição.
Ele passou o Bolsa Família de 400 para 600. A gasolina ficou mais barata também. E, também surrupiando o ICMS dos estados, que eu tive que pagar no ano seguinte. Paguei 30 bi de indenização para os estados. E aqui, eu não tô puxando o saco ou tentando diminuir o Bolsonaro ou puxar o saco do Haddad. É que assim, é um fato que em 2022 isso aí aconteceu. Então é um fato. Não precisa brigar com o fato. Não adianta tu que gosta do Bolsonaro, por exemplo, tentar defender, porque assim, na prática, no ano eleitoral, o cara me mandou abaixar o ICMS e foda-se. Na prática. Então não tem muito o que fazer. Não, e custou 30 bi. Não é? Eu tive que pagar. Tá lá pago. O Supremo Tribunal Federal mandou indenizar. Pagamos 30 bi para indenizar os estados. E no caso do Bolsa Família, ele aumentou o Bolsa Família no dia 1º de agosto de 2022, só que mandou o orçamento com 400 e não com 600. A diferença era 50 bilhões. Aí você fala, você tá criticando o Guedes. Cara, eu não tô criticando ninguém, cara. Eu tô fazendo uma conta, caramba. Eu tô fazendo uma adição. A gente devia ter aprendido, sei lá, na segunda série. Sei lá, segundo ano do ensino fundamental, você faz a adição, né? Eu não tô criticando, não tô querendo aqui bater boca com ninguém. Eu tô dizendo, olha, se você pegar o orçamento que foi encaminhado para a Câmara em 2022 para 2023, somar o Bolsa Família, que não tava, a diferença só, não é todo o Bolsa Família, é o que faltava para os 600, mais o que faltava do calote e do precatório, que também é outro fato. Não tenho culpa que aprovaram uma PEC para dar calote e precatório. Eu tinha um déficit previsto de 160 bi pro ano seguinte. Esse é o caso, entendeu? Você é maluco. E aí... Olha o cargo que o cara aceita, irmão. Eu tenho que pagar a conta que o meu oponente político fez. Caralho, cara. E aí, eu vejo às vezes no jornal, assim, o Haddad tá culpando. Eu falei, cara, eu não... Você não deve ter me visto mencionar o nome do Paulo Guedes nesses 3 anos. E nem ele o meu. Eu não trato desse assunto. Às vezes eu falo do Bolsonaro, porque ele é o responsável. E você quer saber? Ele fez isso à revelia da área econômica. O Bolsonaro. Faz sentido. É apenas um comando e pronto. Né? Ele falou, eu não vou perder essa eleição. A PEC foi apelidada pelo Paulo Guedes, tá nos jornais, não sei o que estou dizendo, de PEC kamikaze. Aí ele tomou um puxão de orelha e ele reapelidou a PEC de PEC das bondades. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele é um cara que sabe fazer conta. Ele é um economista bem formado, o Paulo Guedes. E sabia que aquilo ia dar problema. Mas não conseguiu evitar por pressão política. Eu responsabilizo ele? Não, o governo fez isso. Agora, ele não ganhou a eleição. Porque se ele ganhasse a eleição, ele ia ter que pagar a conta. Mas não ganhou, quem está pagando somos nós, né? Então, às vezes eu fico vendo assim, a imprensa tentando... como se fosse um fla-flu de narrativa. Falei, cara, tem fla-flu de narrativa, isso aí é da política, mas aqui não tem nada de narrativa, isso aqui é uma conta. O cara vem e me contesta. Não teve calote de precatório. Beleza. Não, tava lá os R$600 do Bolsa Família. É uma contestação. Agora, tem que vir com o número, tem que vir com o documento, tem que vir com a lei. Porque senão, a verdade nunca vai... Fica difícil, né? Fica muito difícil, porra.